Bem, pessoal, boa noite. É o nosso terceiro showcase aí de Deployment Fundamentals. Agora vamos trabalhar com a imagem, os parâmetros, para fazer com que a coisa acontecer de fato, né? Ver ela acontecendo. E agradecer aí, Eduardo Sena e Thiago Guiruto, que estão arrebentando aí nessa nossa sessão de showcase. Lembrar ao pessoal que nós temos mais dois showcasts pela frente, dia 27 e 29. E vamos lá. A palavra é contigo, Eduardo. Beleza, obrigado, Sionei. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa terceira sessão do Deployment Fundamentals. E hoje a gente vai falar um pouquinho como trabalhar com imagens de referência e por que essas imagens são tão importantes dentro do ambiente corporativo e como elas auxiliam no processo de deployment. Tá? Meu nome é Eduardo Sena, sou MVP na competência de Windows Expert Pro, MCSA em Windows 8.1 e instrutor Microsoft. Tem o meu blog aí, para quem ainda não acessou, eduardosena.com.br, que é onde eu costumo colocar os posts técnicos referentes a deployment, principalmente utilizando ferramentas gratuitas como o NDT, que é o que a gente está utilizando aqui. Tenho a página do meu blog no Facebook e o meu Twitter. Comigo aí, hoje, moderando a sessão, meu parceiro de sempre, Thiago Quiroga. É isso aí, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos aí a mais uma sessão dessa série que nós estamos fazendo aí. Eu estou ajudando o Eduardo aí como moderador. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como é o trabalho com imagem de referência, né? E eu vou estar moderando, então tá aí meus contatos, meu site, o Facebook que eu utilizo e as certificações que eu tenho. No meu site vocês vão encontrar bastante coisa sobre System Center, Microsoft Intune, Windows Server e também o System Center, o Configuration Manager. E é isso aí, vamos lá. Vamos lá, mais um dia aí, pessoal. Terceiro webcast de 4 aí, ou até mais, nós vamos dar continuidade, né? Não é isso aí, Eduardo? É isso aí. Então vamos lá, né? Qual é a agenda de hoje? Primeiro, a gente vai, como eu mostrei no último webcast, a gente editou um arquivo .ini que foi o Bootstrap, que é o responsável pela autenticação e conexão entre a Windows PE e o meu deployment share, que está dentro do MDT. E hoje a gente vai fazer a edição do Custom Settings. Esse cara que é responsável por responder vários prompts dentro do processo de deployment usando o MDT, usando o método de deployment que é o LTI, o Light Touch Installation. Esse é o processo que a gente está utilizando em todos os webcasts que a gente está fazendo até o momento. Depois a gente vai utilizar um scriptzinho e uma forma de testar esse ambiente de deploy, testar todo o processo que vai ser feito no customsettings.ini e ver se está funcionando, sem precisar dar o boot na máquina, tá? Sem precisar fazer um teste e esperar para ver se vai ter algum problema. Enfim, depois a gente importa sistemas operacionais, aplicações, e eu vou explicar por que a gente não importa drivers e assim por diante. Vamos criar as task sequence e por fim tentar capturar a imagem de referência. Tá? Esse é o nossa agenda para hoje. Eu vou já compartilhar a minha área de trabalho, já que o nosso webcast é todo prático. Tá? Então não tenho muitos PPTs, depois eu volto para perguntas e respostas no final do webcast e passar alguns links úteis e importantes para vocês continuarem estudando. Vou compartilhar minha área de trabalho, por favor, avisem se estiverem visualizando. Tá? Se vocês verem a barrinha de rolagem embaixo e na lateral, por favor, pressione F5
para ficar em tela cheia, que vocês vão conseguir visualizar o que eu estou fazendo aqui, tá? Thiago, se o Ney conseguem já visualizar a tela aí? O F5, pessoal. Quem quiser ver melhor aí, F5, ok? Beleza? Todo mundo conseguindo visualizar? Podem colocar no perguntas e respostas, porque eu não estou vendo a tela do Meeting e não vou abrir aqui a tela do Skype. O meu aqui, não sei porque no F5 não pegou, mas aí se acontecer com alguém, é só apertar lá embaixo no o botãozinho de expansão do lado de ajustar a página. Beleza, isso mesmo. Vamos lá. O nosso processo hoje ele é todo baseado dentro do meu servidor que tem a função, né, que tem, melhor dizendo, que tem a ferramenta MDT instalada, tá? Juntamente com a ADK, que foi o que a gente fez no último webcast. O que eu tenho que fazer? Eu preciso primeiramente abrir o meu Deployment Workbench. Então, para isso eu vou digitar aqui, né? Workbench. Ele já vai aparecer aqui para mim. Eu estou utilizando um ambiente virtualizado para fazer esse processo e é uma recomendação da Microsoft que sempre utilizem máquinas virtuais para fazer a criação das imagens de referência. Mas por quê? Pelo seguinte fato, que se você estiver utilizando máquinas virtuais e durante o processo de deployment, você pode ter snapshots para fazer uma verificação daquele ponto onde você teve o problema. Na maioria dos casos de deployment, os problemas são relacionados à máquina física, hardware. Então você elimina boa parte desses problemas porque os integration services, por exemplo, do Hyper-V, eles podem ser generalizados quando a gente roda o SysPrep. Então, o que acontece? Eu tenho aqui aberto o meu deployment share, chamado MDT Build Lab, que a gente criou no último webcast, e ele está limpo. Notem que se eu vier em aplicações, sistemas operacionais, o out-of-box drivers, enfim, ele está limpinho, então ele está zerado. O que a gente vai fazer? A gente vai popular esse deployment share agora e vai criar a imagem de referência. Outra recomendação da Microsoft é, além de usar VMs para criar a imagem de referência e testá-la antes de colocar em produção, é que você tenha um deployment shares separados. Um para criação de imagens de referência e o outro para deployment. Tá? Então, teve até surgiram algumas dúvidas durante o processo que o pessoal estava fazendo nesse final de semana de deployment. Era que se eu tiver aqui um ambiente misto entre o Windows 7 e o Windows 8, eu preciso ter deployment shares separados? Não. Você tem o mesmo deployment share, porém você usa task sequence separadas para fazer esse processo. E a gente pode ver isso depois. Oi? O Vitor Hugo está falando para diminuir a resolução. Eu não sei se é só ele que está tendo esse probleminha, mas pergunta para o pessoal aí se todos estão com problema de resolução para você poder diminuir a sua resolução. Beleza. Aí. Para mim aqui tá bom. Perfeito. Deve ser o tamanho da tela também. Aqui eu estou usando uma resolução de 1366 por 768. Mas eu posso reduzir, sem problema. Tá? Aí fica igual ao último. Verifiquem aí ou no perguntas e respostas ou no chat aí do Skype se o pessoal está todo mundo com esse problema. Cara, o pessoal tá todo dizendo que tá perfeito. Vitor Hugo, acho que você vai ter que dar uma mexida na tua resolução aí. Dá uma verificada, tá? Então, quando ele verifica lá, e na gravação também ele sai normal, sai widescreen, perfeito. Como eu falei, vamos primeiro olhar um pouquinho para o que é o Custom Settings.ini.
Tá? Ele que é o responsável por entregar ou responder alguns parâmetros na hora do deployment. Tá? Eu já fiz uma aqui, já deixei pronto, até porque a gente não teria tempo hábil para mim mostrar para vocês como seria esse custom settings, tá? Montar ele todinho. Eu vou copiar esse carinha aqui. Na verdade, eu vou abrir ele. Fica melhor para vocês visualizarem, tá? Deixa eu reduzir um pouquinho a fonte aqui. Espero que todos estejam visualizando. Vou colocar tamanho 12 para vocês conseguirem visualizar o seguinte. Assim que a gente cria o Deployment Share, se eu vier aqui no botão direito, propriedades do meu Deployment Share e vir em Roles, o que acontece? Eu só tenho isso aqui referente ao meu Custom Settings, tá? O que basicamente ele vai fazer se eu colocar isso daqui? Todo o processo de implantação de respostas de prompts do Windows PE sou eu que vou ter que fazer, ou o pessoal do suporte vai ter que fazer isso daí. Tá, é um problema? Não. O processo de deployment vai ficar mais manual, porém, eu recomendo que você torne esse processo o mínimo manual possível para que não haja erros humanos. Tá? Então, a gente vai testar e depois colocar isso em produção. Então, os erros vão ser minimizados nesse processo. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho aqui a prioridade, né? O que é default, e ele está aqui, essa variável está definida aqui. Como eu também posso definir outras variáveis que a gente pode ver, a gente vai ver depois na parte mais avançada desses webcasts. Como eu posso escolher a implantação de aplicações, que a gente chama de aplicações mandatórias, de acordo com o modelo da máquina, através da variável model, pacotes de drivers específicos, e tudo isso eu vou preenchendo aqui nessa parte de prioridade, que é o priority. Então, essas propriedades aqui embaixo é a parte customizável. Isso não é obrigatório, eu posso remover, mas por padrão ele já vem. E aqui embaixo eu costumo dividir da seguinte forma. Aqui é o que vai ser respondido, o que vai ser preenchido dentro dos parâmetros do Windows PE no processo de deployment. E aqui embaixo, o que vai ser pulado, quais são as telas que vão ser puladas durante esse processo. Então, se eu respondi em cima que ele vai ser capturado, ou seja, aqui, ó, o do capture, fazer a captura, yes. Então, aqui embaixo, o que eu faço? Na tela, você vai me mostrar, o Windows PE, você me mostra essa tela? Skip capture. Pule, por favor. Porém, eu vou preenchendo vários campos. O SMT, org name, é um nomezinho que vai ficar em cima da caixinha no processo de implantação durante o Windows PE. O install OS é onde eu vou dizer se esse sistema operacional vai ser instalado ou não. Isso aqui é padrão e ninguém mexe, porque quando a gente está utilizando o MDT, óbvio, eu vou instalar um sistema operacional, na maioria dos casos. Ou atualizar, enfim. Então eu preciso ter isso daqui instalado. Para a criação, esse Custom Settings ele é específico para uma criação de imagens de referência, tá? Então, na hora que eu for criar a Deployment Share de produção para entrega dessas imagens de referência, isso aqui vai mudar um pouco. Tá? Não vai ser igual. Por exemplo, o do Capture ele não vai existir, ele vai ser null. Ou simplesmente não colocar nada e dar o skip aqui, porque o padrão é não capturar. Continuando, eu coloquei aqui, ó, do capture, yes, mas, seguinte, se eu pulei aqui embaixo, aonde é que eu vou salvar essa imagem? Então eu tenho que responder o prompt de aqui, Computer Backup Location, que vai ser aonde? Dentro da pasta Captures, que está dentro do meu Deployment Share.
Então, foi aquela pasta que no último webcast a gente deu permissão para aquela conta de serviço mdt.dsa. Então, quando o MDT for fazendo a captura, ele vai colocar lá dentro essa imagem. E o nome desse arquivo de backup, que é um arquivo .win, um arquivo de imagem do Windows. Então, o que eu fiz? Para complicar um pouquinho mais as coisas e ficar mais legal, eu poderia simplesmente vir aqui e colocar backup file como Windows 8.1ref.win. Simples assim. Eu poderia já dar o nome para essa imagem. Porém, eu posso ter várias imagens sendo atualizadas durante um período. Então, o que eu fiz? Eu coloquei uma variável aqui, chamada OSD Computer Name, que ela é o nome que o computador vai receber na hora do deployment, que é o Windows Win 8.1ref. Então, quando eu fizer o deployment, que a máquina pegar esse nome, na hora da captura, ele vai buscar essa variável e vai colocar para mim. O que eu fiz? Eu coloquei a data, o mês, o ano, hora e minuto. Daqui a pouco, quando a gente rodar o teste, vocês vão identificar que essa imagem ela vai ficar com o nome, data que foi criada e a hora. Então, eu consigo ter históricos das imagens criadas e qual é a mais atual. Tá bom? E assim por diante. Eu vou inserindo o que de acordo vai me mostrando. Eu vou popular todo o Deployment Share. Vou dar o boot para vocês verem essas telas funcionando e depois eu colo esse custom setting personalizado dentro lá do Deployment Share para vocês verem o processo ocorrendo automatizado, digamos assim. Eu só vou precisar dar o boot, tá? Então vamos lá. Se tiver alguma pergunta aí, pode me interromper, tá? Vamos lá. Recomendação, e eu utilizo dessa forma, tá? Mas você pode não querer fazer assim. Mas na hora que eu estou criando uma imagem de referência, eu gosto de fazer subpastas. E o MDT te dá essa opção. Então, digamos que dentro de aplicações, que é o primeiro processo que eu vou importar, eu vou criar uma nova pasta e vou chamar algumas aplicações vou colocar o nome dela de instalação. Por que isso? Vamos next. Lembrando que tudo isso eu posso utilizar a PowerShell para fazer. Então eu consigo fazer isso tudo através de PowerShell e automatizar essa criação. E o outro, eu vou dar um nome de configuração. Esse processo eu costumo utilizar na criação de imagens pelo seguinte, porque dentro de instalação eu vou colocar as aplicações que serão instaladas na minha imagem de referência e dentro de configuração tudo que será modificado ou configurado dentro do sistema operacional. Por exemplo, na hora que eu crio uma imagem de referência, automaticamente o deployment, o MDT, ele armazena o arquivo unattended.xml dentro do Windows, dentro do C/Windows. Porém, se você for implantar isso em outras máquinas, uma máquina física, que é o processo que a gente vai fazer, não tem problema você manter lá. Mas imagens de referência, ela vai muito além do que apenas esse processo de deployment de máquinas. Eu posso utilizar imagens de referência criadas no MDT, no System Center Virtual Machine Manager ou em cenários de VDI. Tá? Então, quando eu utilizo esses dois ambientes aí com imagens de referência, eu não posso ter aquele arquivo na Attended dentro dele. Então, para isso, tem um script
Eu acho que deve estar aqui no meu ambiente. Se não tiver, eu posso postar para vocês depois e mostrar como é que utiliza. Tá? Mas para o nosso processo não vai interferir em nada. Então, a instalação é o seguinte. New Application. Eu vou importar a aplicação e os arquivos base dele. Como eu poderia também importar apenas a aplicação e deixar as DLLs, por exemplo, num compartilhamento de rede, ou criar um bundle, né? um conjunto de aplicações que tem arquiteturas x86 ou x64 e torná-los apresentáveis para o meu deployment share. No nosso caso, aplicação com source files, eu posso colocar quem é um publisher, quem é um desenvolvedor, a versão e a linguagem. Todas elas são opcionais, menos o nome da negócio. Eu coloco da aplicação. Então, eu costumo colocar aqui, ó, instalar. Vamos colocar Microsoft Visual C++, 2005. Opa, 2005. SP1 x64. Por que você digita isso tudo? Porque na hora que eu for criar minha task sequence, eu consigo definir ou identificar onde cada aplicação está. Tá? Vou clicar o Next e isso aqui fica padronizado, né? Para quem gosta de padronizar nomenclaturas do seu ambiente, isso aqui é uma padronização que eu utilizo. Vou clicar em Browse, vou até a pasta onde eu coloquei os arquivos de aplicações. Está aqui dentro, aplicações, Visual C++. Notem o seguinte, eu crio pastas. Por quê? Se eu colocasse todos eles aqui dentro de Visual C++, simplesmente ele pegaria todos os executáveis e colocaria dentro de uma única aplicação. Isso na hora de fazer o deploy viraria uma confusão. Tá? Então, vamos segmentar isso daqui. Ok. Eu posso simplesmente mover para dentro do deployment share para não manter ele lá. Duplicado. Mas, enfim. Tem alguma coisa aqui que eu coloquei no nome? Não. Então, vamos lá. Next. O nome já está pronto. Command Line. O Command Line é para instalação silenciosa. Eu vou mostrar um site bem bacana para quem quer pegar alguns comandos de silent install. Porém, o que eu preciso? Simplesmente isso. Eu preciso saber o nome do executável. Eu vou pegar aqui que eu não me lembro. Mas enfim, acontece. Todos eles têm esse mesmo nome aqui. Tá? O que muda só é a versão. Então eu coloco aqui .exe. Vamos conferir se é exe realmente. Ou se eu baixei alguma. Mostrar a extensão. .exe. Perfeito. Volto aqui. E eu sei que o command line de instalação silenciosa ou instalação automatizada é /Q maiúsculo. A linha de comando ele é case sensitive. Então, alguns comandos são minúsculos, outros são maiúsculos. Tá? E aí, eu vou repetir esse processo para todas as minhas aplicações. Tá? Tá aqui. Tudo que eu descrevi, os detalhes, está aqui funcionando perfeitamente. Vou importar uma coisa que todo mundo vai me perguntar e eu sei que é uma dúvida da maioria, que é como é que eu faço o deployment de Office em máquina imagem de referência. Simples. Vou colocar aqui instalar, né? Vamos colocar isso no português. Microsoft. E eu acabei cometendo um erro de escrita no Visual C++ lá, porque ele não é x86, ele é x64. Tá certo, tá certo. Office 2013, isso pode ser feito no 2010 também, tá? Eu vou colocar x64 porque a imagem
de referência que eu estou criando é x64. Tá, o Office Pro, Next. Vou até a pastinha lá, novamente faço todo esse processo. Posso criar isso através de script? Pode, sem problema nenhum. Tá, eu tenho o Office 2013, 64. Ok, Next. Eu sei que será ponto .exe. Não vou colocar parâmetros de linha de comando para instalação silenciosa, por um motivo eu vou mostrar já já assim que ele terminar a importação. Enquanto isso, deixa eu visualizar aqui. Tem algumas perguntas, algumas coisas ali. Daqui a pouco a gente olha. Bom, ele faz a importação do Office. Ele vai fazer todo o processo e nos outros webcasts eu falei que a gente precisa, e até no grupo do Scrap eu falei que para a customização do Office eu preciso de um utilitário chamado OCT, Office Customization Tool. No licenciamento por volume do Office, ele já está presente. Tá? Simplesmente eu acesso o caminho onde está meu Office através do prompt e coloco o /admin. Tá? Mas eu não vou fazer isso agora não. Só que quando eu importo o Office para dentro do MDT, nas propriedades do aplicativo importado, ele abre aqui a aba Office Products. O que seria isso? Eu poderia utilizar, como eu estou utilizando o Pro Plus, simplesmente responder isso daqui, e ele seria utilizado através de um arquivo XML. Só que eu quero utilizar o Office Customization Tool. Está aqui, ó. Simplesmente eu clico. Opa, eu tenho que... Deixa eu cancelar aqui, porque ele vai mexer ali na configuração. Pronto. O que acontece? Ele me informa que o arquivo MSP ele precisa estar dentro da pasta Updates do Office, tá? Que vai estar dentro do Deployment Share, que olha o caminho está aqui. Application, instalar Microsoft Office Pro x64 Updates. Simples. Então, ok. Ele me abre a ferramenta de personalização do Office, o Customization Tool. Ele já encontra qual é o produto que eu tenho, ou eu poderia abrir já para customizar mais um arquivo MSP que eu já tenha. Vou clicar em OK aqui. E aí ele me dá uma série de customização, uma série de janelas de abas que eu consigo editar. O que eu costumo utilizar é o nome da organização. No meu caso, Escena Corp, né? Uma grande corporação. O que eu customizei, ele vai ficando em negrito. A parte de licenciamento, que é o que todo mundo tem dúvidas, Eduardo, onde é que eu vou colocar a chave de produto? Eu posso ativar via KMS, tá? Que é o serviço de chaves, que também tem um recurso no Windows Server para fazer isso. Posso utilizar o Vant também. E posso inserir a chave aqui. Simplesmente eu copiaria e colaria aqui. Caso eu tenha a chave de ativação MAC. Tá? O de cima, KMS. Tá? E o de baixo, MAC. Que é a chave de ativação múltipla. Então eu colocaria aqui os 25 caracteres. Perfeito. Eu vou deixar aqui porque eu não vou usar esse processo agora, tá? Para o nosso ambiente de teste não é necessário. Eu aceito os termos de licença, que é aquele que o usuário tem que responder na hora. E qual é o nível de exibição na tela do usuário para fazer esse processo de deployment. Ele vai ver, ele vai ter que responder aquelas opções de quais aplicativos vão ser instalados, qual o caminho e assim por diante? Não. Qual é o nível de exibição? Aqui está completa, que é o padrão. Eu posso colocar como nenhuma.
E aí ele vai suprimir o modal. Ou seja, aquela tela ali ela não vai aparecer, ela não deve aparecer. Mas eu posso deixar como básico. Né? Então ela vai aparecer a tela, o usuário vai conseguir visualizar, mas ele não vai conseguir interagir. Eu ainda posso ser mais cauteloso com relação a isso, que é a opção de não cancelar. Não posso cancelar a instalação. Não, então o usuário ele não vai poder cancelar esse processo. Pronto, feito isso, ele me pergunta quais os produtos que eu vou querer que ele remova, se eu tiver alguma versão anterior. Vou colocar aqui removo padrão, vai remover todos. Outra coisa interessante, deixa eu verificar aqui, se eu me lembro, está aqui. Eu posso customizar a instalação e selecionar quais produtos serão instalados, quais produtos do pacote Office será instalado. Né? Por exemplo, eu tenho licenciamento de todos, mas a maioria dos usuários não usa o Publisher, não usa Access. Então eu posso simplesmente já definir isso aqui. Não usa o InfoPath e assim por diante. Ok? Aqui embaixo, perfis de Outlook. E isso aí essa personalização ela vai de acordo com a sua necessidade dentro do ambiente. Ok? Feito isso, arquivo, salvar. Ele vai me perguntar qual o nome que eu vou utilizar aqui. Vou colocar custom.msp. E onde eu tenho que salvar? Dentro do meu Deployment Share, Applications, Office, pasta Updates. Ele vai criar e vai gravar esse arquivo dentro daquela pasta. Eu posso fechar. Sim. Ok. Então, na hora que eu chamar o pacote do Office, que for executado o setup.exe, ele vai pesquisar se eu tenho um arquivo customizado dentro da pasta Updates e vai buscar essas informações e vai customizar a instalação. Ok? Vamos lá. Continuando. Eu vou colocar só mais uma aplicação aqui para a gente ver. Instalar Adobe Reader 11. Ele funciona nas duas plataformas, então eu coloco x86, x64. Next. Novamente vou lá no local onde estão as minhas aplicações. Adobe. Ok. Command Line. Eu não me lembro se eu modifiquei. Tá? Aplicações. Não modifiquei o nome. Command Line da Adobe é completamente diferente. É S minúsculo PB para ele mostrar o processo, o process bar. Eu gosto de deixar porque na hora que eu estou criando a imagem de referência eu quero ver se não teve algum erro, alguma falha logo ali. Mas depois eu posso analisar o processo através do log. Então o que acontece? O RS, que é o Reboot Suppress, e aí já é minúsculo, eu não quero que ele faça reinicialização. E o EULA, ou melhor, accept, underline, não tem underline, EULA igual yes. Perfeito. Tenho 3 aplicações aqui. Simples assim. E muita gente deve estar esperando, Eduardo, como é que você sabe esses códigos? Simples. Eu tenho 2 locais onde você pode fazer isso. No site do desenvolvedor, dentro da documentação, se ele tiver a opção de instalação silenciosa, ele vai estar lá os comandos. Porém, tem uma comunidade chamada itninja.com. É um site
tá? Uma comunidade referente a software, deployment software. Então ele tem coisas referentes à instalação silenciosa, a Deployment Consistency Center, Configuration Manager e assim por diante. Se eu clicar em software, só para vocês darem uma olhada, e vir aqui ó, em Search, posso colocar, por exemplo, Java, aqui para fazer uma pesquisa. Olha aqui o que é que acontece. Então eu tenho várias opções. Óbvio, algumas não tem nada, mas olha aqui, ó, Java 7, Oracle. Eu posso seguir para receber alertas e assim por diante. Eu tenho que ir aqui e aí eu posso verificar aqui, ó, por updates, né, por atualizações. E ele me traz algumas informações, dicas de deployment referente a essas opções. Que é apenas uma dica para vocês. Na hora que vocês forem fazer o deployment, é só utilizar esse site, caso tenha alguma dúvida. itninja.com. Eduardo. Volta no... Oi? Onde foi salvo o arquivo de config do Office? Config do Office? O arquivo .msp, né? Isso. O arquivo .msp ele foi salvo dentro da pasta do Office. Vou mostrar aqui, ó. Se você abrir o seu Deployment Share, né, através do explorador de arquivos do Windows, aqui, ó, em aplicações, ele cria uma pasta com o mesmo nome que você fez aqui no Deployment Share. Aqui. E aqui dentro eu tenho a estrutura de pastas do Office. E aí eu tenho o Update aqui dentro. Então, o arquivo .msp que eu defini, ele está aqui. Tá? Então, ele fica dentro dessa pasta. Fora dessa pasta, não adianta. O setup do Windows não vai conseguir fazer a customização. Ou do Windows não, do Office. Tá? Mas ele tem que sempre estar aqui dentro. Não só dentro do Deployment Share. Tá? Se você quiser customizar uma instalação do Office separada, gravar numa mídia, por exemplo, ela tem que estar dentro dessa pasta, dentro da sua mídia. Ok? Perfeito, vamos lá. Voltando aqui, agora eu importo, como eu preciso de uma imagem de referência, eu preciso de um sistema operacional. Mesmo processo, criação de pastas para segmentar isso e ficar mais fácil o entendimento do processo de implantação. Então eu vou implantar o Windows 8.1 Enterprise x64. Clico em Next, ele vai criar a pasta. O que eu vou fazer? Simplesmente eu preciso ter essa imagem montada. Eu tenho uma ISO, que está aqui. Vou montar ela no meu ambientezinho aqui. Já criou aqui no G. Vai abrir o processinho ali. Voltando aqui no Deployment Share. Como? Eu também poderia ter uma pasta Windows 7 Enterprise SP1 64. Nada impede que eu tenha os dois sistemas operacionais. Ok? Simples assim. Montou aqui. Na pasta aberta. Agora sim, eu importo o sistema operacional. O que eu vou fazer agora? Como eu estou criando uma imagem de referência e o MDT me dá as duas possibilidades,
tá? Que é a carregar a imagem full, a imagem completa para dentro do meu deployment share, quanto carregar imagens customizadas. Lógico, para a criação de imagens de referência, eu não posso ter um arquivo customizável. Mas por quê? Pelo simples fato de que eu vou precisar instalar recursos e features dentro dessa imagem. E para mim não precisar ir até o Windows Update para baixar o .NET Framework 3.5, por exemplo, já que eu tenho ele offline, eu carrego todos os arquivos, porque os binários do .NET Framework 3.5 ele está internamente dentro da mídia de instalação. Eu vou usar a primeira opção. Essa terceira opção é específica para quando for utilizar o deployment, Windows Deployment Service. Até hoje não vi ninguém utilizando essa terceira opção. Apenas essas duas aqui. Então eu tenho a full set of source files, cliquei em Next, e aí eu vou até o caminho onde ele está, que é o G, dois pontos. Eu posso digitar apenas isso, o Next, ele já me traz o nome do diretório, um sumário, e aí ele faz a importação desse processo. Tá? Enquanto ele carrega aqui, que esse é o processo, essa parte mais demorada da criação de imagem de referência e do deployment share, eu tenho uns scripts aqui, quero mostrar para vocês, que é a criação desse mesmo build aí, tá? Deixa eu abrir ele aqui. Oi? Enquanto você vai localizando, tem uma pergunta aqui, acho que já dá para ficar legal você responder agora, que é do Kenderson Fernandes. Ele fala assim, não é interessante já colocar uma imagem .win com os updates do Windows? Então já seria uma pergunta bem interessante aí para ser respondida agora, quando você está fazendo esse processo. Show de bola, show de bola. Seguinte, se vocês observam, não sei se vocês observaram, mas eu tenho aqui a parte de packets. A parte de pacotes, é onde eu posso trazer aqueles pacotes do Windows Update, os MSU ou pacotes de linguagem, e colocar aí. Porém, como eu estou criando uma imagem de referência, eu posso me beneficiar de um servidor WSUS local na minha rede para fazer a atualização na hora do deployment. Vocês vão ver na Task Sequence que eu tenho como habilitar esse processo. Tá? Então, eu não preciso me preocupar, por exemplo, de montar essa imagem offline, aplicar todos os patches e depois importar ela para cá. Porque eu estou criando uma imagem de referência e essa imagem ela tem que ser bem completa. Tá? Então, você faz tudo pelo Deployment Toolkit. Tá? Tudo pelo MDT. Ou você vai no Windows Update Online, ou utiliza o WSUS, enfim. Para a criação de imagem de referência, funciona dessa forma. Por exemplo, oi. Enquanto isso, eu vou completar com outra pergunta, ok? Ok. Depois que você criar a imagem de referência com o seu operacional, com o Office que você colocou, vou pensar que saiu uma atualização para o Office. Eu consigo embutir essa nova atualização na sua imagem de referência offline? Consegue, mas você vai ter que montar essa imagem. Precisa montar, inserir e depois fechar o pacote. Depois capturar. Assim como é feito com o ADK, por exemplo. Com o DISM. Você precisa inserir essa atualização lá e depois voltar. Tá? E vamos supor que saiu um Service Pack para o Windows 8.1. Eu preciso fazer a mesma coisa. Abrir, instalar o Service Pack e fechar. Isso, exatamente. Exatamente. É uma instalação que você vai ter que atualizar. Por isso o processo que eu criei lá atrás, que eu mostrei para vocês dentro do Custom Setting, para colocar a data e hora daquelas imagens.
Porque você pode modificar depois e colocar isso como atualizações da sua imagem de referência. Agora, por exemplo, nas imagens que estão prontas, que estão rodando na máquina, você pode fazer entrega de um update ou de uma atualização através de uma task sequence específica para isso. Entendi. Tá? Ou então utilizar, por exemplo, o Service Pack e utilizar o próprio o WSUS para isso. Tá? Já que a máquina está online, eu não vou precisar parar ela. Entendi. Vamos lá. Prontinho. Está importado, ele cria esse nome aqui meio maluco, com extenso. Eu vou reduzir isso para apenas... Opa, é ao contrário. Apenas para isso daqui. Vou deixar esse nomezinho ali, o install win. Prontinho. Ok. Certo. Importei o sistema operacional. Eu fiquei de mostrar para vocês aqui. Esse é um script que eu criei, que ele faz o quê? Ele vai criar o deployment share, vai criar todas as pastas específicas para isso, importar as aplicações, importar o sistema operacional. Aqui embaixo ele tem a criação de task sequence e vai entregar isso pronto para mim. Eu só preciso fazer o update e colocar para rodar deployment share. Eu poderia ainda criar aqui embaixo para que ele fizesse a atualização das imagens de boot e até criar uma máquina virtual e já dar boot utilizando essa mesma imagem. Tá? É só para vocês saberem que existe e é possível fazer essa customização através de script. Ok. Criei o MDT, as aplicações, importei as aplicações, importei o sistema operacional. Agora o que eu preciso fazer? Simplesmente criar a task sequence para fazer a implantação desse processo. Em task sequence eu também crio pasta. Só que aí é uma nomenclatura TS Windows 8.1. Por quê? Dentro dela eu posso ter task sequence de Windows 8.1 x64, da edição Pro, da edição Enterprise x32 e assim por diante. Feito isso, aqui a pastinha vazia, botão direito New Task Sequence. Campos obrigatórios sempre com essa bolinha vermelha com essa exclamação branca. Task Sequence ID é o identificador dessa Task Sequence e a gente pode utilizar lá no Custom Settings como Win81-Ref-001. É o nome que eu dei para é o identificador que eu dei para essa Task Sequence. Você pode colocar 001, 002, enfim, vai ficar de acordo ao seu padrão de identificação que você quer utilizar. O nome da Task Sequence é criar imagem de referência Windows 8.1 Enterprise com Office 2013. Eu poderia colocar uma descrição, um comentário para essa task sequence que apareceria lá no processo. Vou colocar aqui, webcast, TI Brasil, vou colocar o M aqui como maiúsculo. Agora sim, eu tenho várias task sequences, tá? Templates de task sequence, e a gente pode criar outros templates também. Mas para o nosso cenário aqui, a gente não precisa criar um template diferente. Tá? Cada uma tem uma tarefa específica. Por exemplo, o Sysprep and Capture é quando eu criei
a minha imagem de referência manual, eu instalei o Windows, instalei todas as aplicações, agora eu quero capturar usando o MDT. Simplesmente eu executo essa task sequence aí e ele vai fazer o processo de captura apenas da imagem, tá? Generalização e captura da imagem. O Standard Client Task Sequence é o que a gente utiliza para deployment e captura de imagem, é a padrão. O Standard Client Replace, esse é para fazer o replace de máquinas. A Custom Task Sequence nada mais é do que para você customizar, e esse daqui ele vem apenas com instalação de aplicações, então a gente consegue customizar ela de forma mais abrangente. Light Touch OEM e assim por diante. Tá? Eu consigo fazer até deploy de VHD com sistemas operacionais clientes e com sistemas operacionais para servidores. Ok? A Standard Server aqui é a mesma coisa da Standard Client Task Sequence, com exceção que uma é para client e ela tem as ferramentas específicas para client, as features para client, e a outra apenas para server. Então, quando eu for utilizar para server, eu posso utilizar o de baixo, onde eu posso fazer implantação de uma máquina, de um servidor, onde ele tenha a feature de DHCP instalado, com o escopo configurado e autorizado pelo DHCP. Tá? Nossa opção é a Client Task Sequence. Next. Vou selecionar o sistema operacional. Se tivesse Windows 7, que ele apareceria a imagem. Seleciono o Windows 8.1. Next. Ele me pergunta o seguinte, se eu quero agora definir a chave de produto do Windows, que pode ser uma Mac ou uma chave de produto de varejo. Vou colocar como não específico, porque eu posso utilizar o Vant para fazer esse processo. Tá? Cliquei em Next. O full name, que é o nome, eu vou colocar aqui. Oi? Na verdade, você colocou específico porque a máquina não tem licença, né? Como que explica essa história direito? Hã? Não entendi. Da chave de licença? Na verdade eu não vou especificar, tá? Tá aqui em cima. Porque, como é uma imagem de referência, eu não preciso ter chave de produto. Já que vai... E se for Windows pirata, como que funciona? Se for Windows pirata, óbvio que você não vai conseguir ativar por aqui. E a gente teve um caso, eu vou até mostrar. Isso, garoto, que eu queria chegar. Vou até tentar demonstrar o que aconteceu no ambiente do cara, que é o seguinte, ele estava usando uma imagem que ele baixou da internet para fazer o teste com o MDT. Porém, que toda vez que ele gerava, que ele ia fazer o update para gerar o Windows PE, o MDT ele não identificava o caminho do ADK dentro do C Program Files. Ele ia para dentro da imagem onde estava importada no MDT. Então, na hora que ele dava o boot com o Windows PE, aparecia a mensagem de erro falando que não encontrava um arquivo. Tá? E que realmente esse arquivo não existia, porque ele foi criado através de uma mídia do Windows, não por uma mídia do MDT. Tá bom? Então, não utilizem sistema pirata, operacionais piratas para fazer esse tipo de implantação. Tá? Você pode ter não, você vai ter muitos problemas, principalmente em ambiente corporativo. Tá? Mas, enfim, eu não vou especificar porque eu posso ter um sistema de ativação de chaves, lá como o Vant, que ativa as chaves MAC e assim por diante. Até chave de varejo, porque é o que complica muito mais. Tá? O ambiente, você ter várias chaves de varejo para gerenciar um ambiente. Ok? Next aqui, nome do usuário, nome do full name, ponto a cena, e o nome da organização é cena. Eu vou colocar aqui http eduardocena.com.br. Essa vai ser a página, a homepage padrão do Internet Explorer. Se você estiver usando GPO, lógico, isso aqui não vai valer de nada. Como eu não estou utilizando GPO para configuração de homepage do Internet Explorer, é válido. Password para o administrador local.
Não vou especificar agora. Vou especificar isso dentro do Custom Settings para a criação dessa imagem, tá bom? Next. Next, ok. Criou. Posso ver o script? Posso. Tá aí. Script rodando. Perfeito, criou a Task Sequence. 2 cliques nela e aqui que a gente vai brincar um pouquinho agora. Vocês vão conhecer a sequência de tarefas. Tá? Cliquei na guia Task Sequence. Tá aqui todo o processo que o deployment lá na ponta, utilizando o Windows PR, vai utilizar. Vai ter que seguir. Ele vai utilizar, vai fazer o Gaffer local, vai fazer a verificação de hardware, de modelo, de fabricante, assim por diante. Eu tenho a parte de validação, isso daqui eu posso especificar uma coisa bem bacana que é eu tenho que assegurar o mínimo de memória. Eu estou utilizando um sistema operacional 64 bits. Qual é o mínimo de memória para um sistema operacional 64 bits do Windows? 2 GB. Isso é o mínimo recomendado para o sistema operacional. Qual a velocidade de processador? 1.2 ou 1.0. Tá? Eu posso especificar tudo isso. Como a gente está utilizando um ambiente de teste, não tem problema. Tá? Isso ele vai assegurar, vai garantir que aquele sistema operacional ele só vai ser implantado em uma máquina que realmente o suporte. Então é interessante fazer isso daí. Se você colocou aqui que vai ser 2048 mega de memória e o computador ele só tem 1,5 GB, ele nem vai iniciar o processo de deployment. Nem vai começar. Ok? Ele não vai passar nem para o processo de check BIOS. Por que esse check BIOS aqui? Ele faz a checagem se você está utilizando uma BIOS, o computador tem apenas a BIOS ou se ele tem o Wi-Fi. Se tem o Wi-Fi dentro da BIOS ali. Se tiver isso, ele vai fazer todo o processo de verificação, de modificação específica para aquele deployment. O State Capture, ele faz o seguinte. Ele faz a captura e a migração dos processos de dados do usuário e algumas coisas específicas da máquina. Tá? Máquina local. Imagens de referência nunca devem estar em domínio. Sempre em grupos de trabalho. Mas o processo mais bacana é aqui, ó, pré-instalação. Que a gente não vai mexer muito. Eu só vou falar para vocês que eu tenho outra validação. Se lá em cima passou, aqui eu posso ser mais rigoroso ainda. Realmente essa máquina tem isso? Tem. Então ela instala. Ela é client ou server? O client passa. Se não for, ela aborta o processo. Criação de imagens, a gente não mexe nisso. E como a gente está pensando em fazer um outro webcast com deployment aí em produção, eu não vou mencionar isso daqui, mas ele suporta os 2 tipos de disco standard, que é o MBR ou GPT. E isso é configurado automaticamente. Tá? Se eu tenho um disco que suporta, por exemplo, um SSD, que ele tem que usar a GPT, óbvio, ele vai colocar aqui. Ele vai fazer toda a checagem lá na BIOS. Em pré-install, instalação de sistema operacional. Está aqui o sistema que eu fiz. Se eu quiser modificar, é só vir em Browse e escolher o outro sistema operacional aqui. Ok? Mas a gente vai configurar primeiramente aqui. Habilitar a parte de Windows Update, que ele vem desabilitado. E eu mantenho essa opção aqui, ó. Continue com erro, mesmo apresentando um erro. Qual erro? Por algum motivo, a internet caiu, e o download do update não pode ser feito. Se eu desmarcar essa opção aqui, se isso acontecer, o deployment ele é abortado. Ele vai parar. Então não é isso que eu quero, apenas por causa de um update. O update eu posso fazer depois, posso executar alguma coisa depois da máquina, tá bom? Então é uma dica. Desde
desde um update do Deployment do Microsoft Deployment Toolkit 2012, que é possível ter variáveis como a LTI Suspended, ou seja, eu vou pausar a tarefa porque eu preciso executar algumas tarefas manuais na máquina. E não podem ser inseridas no Deployment Share, né, na Task Sequence. Então, eu tenho aqui a Custom Tasks. Então, eu consigo fazer, é uma pasta, é um grupo. Porém, vamos lá. Vamos criar nosso processo. New Group, aqui, que eu vou dar o nome de instalação de apps Windows Update. Tá aqui. Embaixo desse carinha aqui, eu vou adicionar novamente General Install Applications. Eduardo, por que isso? Simples. Porque tem algumas coisas, por exemplo, o .NET 3.5 tem várias atualizações. É diferente da que está na mídia. A não ser que você esteja com a mídia mais atualizada possível. Quem tem assinatura do MSN Subscription ou licenciamento por volume, a Microsoft sempre atualiza as imagens ISO que está lá. Tá? Então, você pode baixar a mais atual. Dentro de Install Applications, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, Application, eu vou marcar essa opção porque essa primeira opção ele vai solicitar que eu marque todas as opções na hora da instalação. Tá? E não é isso que eu quero que ele já faça a instalação. Eu já defini todos os comandos, vou aqui no Browse, vou pesquisar aqui e vou colocar aqui, Visual C++. Simples assim. Aí eu vou colocar o nome para ela, posso colocar o mesmo. Depois disso, Windows 8.1, Windows 8, 8.1 Update, ele não vem com o .NET Framework 3.5 habilitado por padrão, que é uma feature do Windows. Em adicionar, instalar ou remover features e selecionar o sistema operacional que eu quero, notem que eu tenho servidores aqui também, tem o Windows 8.1, eu tenho aqui, .NET Framework 3.5, que também inclui as ferramentas 2.0 e 3.0, que é o essencial que eu preciso para várias aplicações, tá? E eu ainda poderia colocar aqui o XPS Viewer. Simples assim, o cliente de Telnet, o servidor de Telnet, enfim, várias. Eu posso habilitar o Hyper-V, caso seja possível, e assim por diante. Aqui, Hyper-V, ferramentas do Hyper-V, infinidade de coisas, tá? Todas as features que a gente tem pode ser habilitada. Vou dar um nome aqui, install .NET Framework 3.5 e XPS Viewer. Vamos aplicar. Perfeito. Está aqui. Esses dois recursos aqui, essa aplicação Visual C++, lógico que eu vou colocar o 2008, o 2010 e o 2012. Para ele estar atualizado o máximo possível. E aqui, depois da pré-instalação da primeira atualização, da primeira checagem de update, eu vou colocar um novo grupo. Eu vou chamá-lo de instalar apps Windows. Isso aqui vai de acordo com a necessidade de vocês. Notem que eu tenho aqui um install applications já, mas simplesmente eu quero colocar ele dentro do grupo. Então, o map aqui, ele passa a ser
parte integrante do grupo de instalar apps Windows. Novamente eu vou aqui, a Single Application, Office. E vou criar uma nova aplicação. Outra coisa. Está lá o Adobe Reader. Outra coisa bem interessante é que toda aplicação ela tem códigos de sucesso de instalação, tá? E o MDT utiliza isso. Por padrão, a maioria das aplicações usa como 0 para instalação com sucesso sem precisar reinicialização e o 1030 com reinicialização, tá? Então eu preciso fazer esse processo. Preciso ter isso. Eu instalei no ambiente de teste uma vez o WinRAR. E toda vez que eu fazia a implantação, ele me voltava no final da criação da imagem um código, né, um aviso informando que o código de retorno de sucesso era 0.1000. Então, para me corrigir o erro, eu simplesmente tive que vir aqui e colocar 1000 no lugar do 3010. Não tive mais o código de retorno. Então, é bom ficar atento a esses processos e aos logs. A gente pode tentar fazer isso no próximo, que é sobre debugging, né? Algumas coisas de análise de log. Vamos lá. Feito isso, ok, eu tenho as duas aplicações. Custom Settings aqui. Melhor, Custom Tasks. Eu vou criar uma tarefa personalizada que utiliza o Command Line. Vou dar o nome aqui de Stop, né? Stop Task. Vou colocar aqui o C script.exe com a variável root script barra lti suspend.wsf. Pronto. Se eu observar em qualquer outra aplicação aqui, ó, qualquer outro script, deixa eu verificar aqui. Aqui, ó, script root, meu nome, chamado pelo comando cscript. Ok. Notem, a gente falou, o Giroto até mencionou que o System Center consegue habilitar o BitLocker e assim por diante. Eu também consigo fazer o BitLocker ser habilitado através do MDT. Ok? E eu posso salvar as chaves de recuperação dentro do Active Directory e assim por diante. Ok? Qual é a partição que vai ser aplicada? Mas no nosso caso, criação de imagens não é necessário. Ok? Pronto. A customização da Task Sequence foi criada. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui meu arquivo de boot. Está aqui no meu deployment share. Opa, passa de log não. Boot. A ISO x64. Vou copiar aqui para o meu desktop. Se tiver alguma pergunta aí, Giroto, no Skype ou no perguntas e respostas, pode interromper, tá? Enquanto isso, deixa eu verificar aqui quanto de memória tem. Enquanto isso, pode usar a técnica de beber água, não tem problema não. Tem que ter a técnicazinha de beber água, porque senão o cara morre aqui. Deixa eu adicionar também um drive de DVD, porque senão não vai funcionar, né? Sem drive não rola. Área de trabalho. x64.
Esse webcast ele sempre é mais extenso do que os demais. Né? A gente está criando um conceito, um processo. Vamos lá. Vou iniciar aqui, vou dar o boot na máquina. Ela tem que carregar isso aqui. Ela não vai funcionar aqui porque eu estou utilizando. Eu esqueci que eu tenho duas máquinas. Opa! Desativar, né? Tá certo. Deixa eu ver qual é a máquina. Essa daqui. É que há um. Um é para deployment e a outra é para a criação da imagem. Como eu disse, não cria imagem de referência na geração 2, está sempre na geração 1. Agora sim, perfeito. E aí, o que vai acontecer? Da última vez, no último webcast, eu só mostrei a resposta, né? A conexão entre o Windows PE e o Deployment Share. Hoje, eu já vou mostrar outras telas que vão aparecer. Porque da última vez eu não tinha Task Sequence criado, então eu não conseguia avançar. Tá? Aqui ele processa o Bootstrap, conecta. Pronto. Olha aí. O nome que eu dei para a Task Sequence lá. O comentário que eu fiz. Simplesmente eu marco. Vou dar um next aqui. Aí eu tenho que preencher nome de computador. Né, de PC 0013. Se ele vai colocar no domínio ou não. Vai estar em Workgroup. No nosso caso, Workgroup que é a imagem de referência. Se ele vai ser capturado dados do usuário. Não vou mover, porque não tem dados. De qual local ele vai pegar, de qual local ele vai fazer o restore, utilizando o SMT. Data e hora, configurações de hora, aqui eu também posso fazer. Se eu vou fazer instalações de rules, veja bem, tudo isso eu defini na Task Sequence, mas o processo ainda está manual e poderia haver erros aqui. Tá? Vai ser capturada a imagem? Vai. E aí, eu tenho aqui completamente diferente do que está especificado lá. Não vou capturar. Vou habilitar o BitLocker ou não? Não, eu vou cancelar aqui. E agora a gente vai brincar de verdade com a coisa. Desligar essa máquina. Deixar ela desligadinha aí. E vamos lá. Agora é legal. Lembra aqui do meu custom settings.ini que eu fiz, né? Eu expliquei para vocês logo no início. Eu não vou copiar isso aqui porque eu não vou habilitar a parte de monitoramento agora. Voltando aqui no propriedades do meu deployment share, em rules, seleciono tudo e colo. Simples assim. Isso aqui eu vou disponibilizar isso para vocês. Posso não, eu vou disponibilizar para vocês com certeza. Agora é o seguinte, não vamos trabalhar com logs agora, então eu vou comentar essa variável aqui, que é através de ponto e vírgula. Salvei, apliquei aqui. O Windows PE também pode ser customizável, tá? Isso a gente faz depois. Eu posso colocar um background específico da minha empresa ou da empresa onde eu estou fazendo o processo de implantação, adicionar features, né? Adicionar o PowerShell. Tudo isso nas mídias de x86 e x64. Eu não vou fazer esse processo, não vou adicionar essas duas features aqui, porque senão eu vou ter que atualizar. Eu posso fazer isso depois que a gente finalizar a gravação para vocês só terem uma noção, tá? Senão vai ficar muito extenso. Ok, aplicar, ok aqui. Vamos lá tentar o boot novamente nessa VM.
e ver se ele vai responder todos os prompts que eu coloquei lá. Tá? Por padrão, aquele nível de respostas que eu defini ali, ele já vai ter que responder e vai passar direto. Não vou precisar definir mais nada. Tá? Ele vai conectar o deployment share, vai responder todas aquelas questões lá e já vai fazer a parte de formatação e instalação. Eu só vou ter que selecionar a task sequence. Somente isso. Por quê? Eu posso ter um deployment de Windows 7, como eu mencionei. Então, no meu caso, selecionar isso daqui. Notem que aqui sumiu os demais. Next. Pronto. O processo foi iniciado. Vai formatar e particionar o disco. Caso eu tenha definido mais de uma partição lá na task sequence, ele vai fazer isso ou não. Porém, eu defini como é uma imagem de referência, eu não defini particionamento em mais de uma partição. Tá? Ele faz esse processo, vai aplicar a imagem no disco, instalar os softwares e depois verificar esse processo. Tomara que não... Aí, pronto. Instalar o sistema operacional. Aí está o processo de aplicação. Esse processo aqui ele vai demorar em média uns 10 minutos. Tá? Porque eu estou utilizando máquina virtual, o processo é mais demorado. Eduardo, bom? Oi? tá um pouco lento para carregar para cá, tá? Tá ok, tá ok. Como a imagem está estática aqui, vocês vão conseguir visualizar que ele está na tela de instalação de sistema operacional. Na ação de instalação de sistema operacional. Então, o que ele faz? Simplesmente ele pega o MDT, ele usa o ImageX para fazer esse processo, mas é possível fazer uma configuração interna dentro do arquivo, de um arquivo XML, para que ele use o DISM também. Tá? Eduardo, Oi. Antes de dar o boot na VM, não precisa atualizar o deployment share? Boa pergunta. Todo mundo me faz essa pergunta. Não, não é necessário. Você só atualiza o deployment share quando você modifica o bootstrap.ini ou faz alguma customização referente ao Windows PR. Exemplo, quanto que ele vai fazendo esse processo? Digamos que eu venha aqui e coloque isso aqui como no, para ele não pular a tela de boas-vindas. Ok? Aí eu tinha que atualizar. Mas quando eu trabalho com o Custom Settings, que ele está específico na parte de Task Sequence, não há necessidade. Eu só preciso, por exemplo, se eu modificar aqui, para que ele receba os logs, aí sim eu só tenho que parar o deployment que eu estou fazendo lá e reiniciá-lo. Simples assim. Ou se eu modificar alguma coisa aqui, ó, dentro de features, a parte de drivers, ou esses nomes aqui. Que aí eu tenho que gerar novamente as mídias de boot do Windows PR. Ok? Bom, deixa eu mostrar outra coisa que eu tinha aqui, que é... Oi? O Zanan está perguntando se for a CA interna dele, ele consegue fazer. Como? Não entendi. O Zanan perguntou se a CA interna não daria para aplicar. FA interna? CA. CA? Certificado. Isso. Eu só não entendi onde o certificado entraria aqui no deployment. Do deployment no Windows PR. Tá? Mas qualquer modificação que for feita referente ao Windows PR, que tem que ser refeita a mídia e tem que ser inserida, tem que atualizar o deployment share. Tá? Eduardo, Oi. na verdade, eu tô falando sobre uma outra coisa aqui no chat e não é sobre o deployment. Tá. Ok.
Eu achei estranho. Eu falei, a CA. Desculpa, pessoal. Olha como é que acontece. Mas foi bom. Tranquilo. Foi boa pergunta pelo seguinte, porque qualquer modificação que você faça referente ao Windows PS, você tem que atualizar. Seguinte, gravem esses aplicativos, esses aplicativos não, esses scripts, né? O ZTI Data Access.vbs, o Garper WSF, o XML e o VBS do ZTI Utility, que é nada mais do que arquivos que estão dentro do meu Deployment Share na parte de scripts. Custom Settings e Tools, que é o BDD .utility.dll. O que eu fiz aqui? Vou abrir o script. Tem gente que tem pavor desse nome, mas é o que há hoje, tá bom? Vou voltar aqui. Deixa eu tirar esse comentário aqui. Lógico, eu tenho que executar isso aqui como administrador. Já está. O que eu fiz? Eu coloquei um if aqui para saber. Vou testar se esse caminho existe. Então, inint. Se ele existir, ele me retorna esse valor e remove essa pasta. Ele vai chamar o Garta, WSF, com a opção de debug. Com a opção de debug como verdadeiro. E por final, ele vai abrir o log, ZTI Garter log, utilizando o semitrace. Para quem baixou, quem viu lá no nosso fórum lá, tem no Yammer também. Deixa eu ver se eu tenho esse carinha aqui. Extras. Que é um aplicativo, uma ferramenta de leitura de logs do Configuration Manager Tools, na parte de client. Eu não instalei ele ainda, vou instalar aqui, aproveitar esse webcast. Esse cara, eu utilizo ele como o leitor de log padrão para esses processos de deployment, tá? A máquina está com processamento alto, tá demorando um pouco. Deixa eu ver aqui como é que está andando o nosso processo. 3 minutos e 40 ele já vai entregar a imagem. Pronto. O Next, aceita os termos de licença. Só que eu só quero as ferramentas de client, que é o semitrace que eu preciso apenas, que ele está aqui. Next. Gente. Ok. Feito isso daqui. Edu, Oi. segura um pouco que a tela está demorando, né, nessa instalação. Beleza, tem o delayzinho aqui. Perfeito. Estão conseguindo ver a tela do PowerShell? Não, está na Installation Progress. Ok. Agora beleza, para mim está PowerShell. Beleza. Instalei o toolkit lá. Tranquilo. Deixa eu fechar esse carinha aqui novamente. Porque senão ele vai pegar outra opção que eu tenho ali. E acaba dando o famoso erro. Abrir novamente com PowerShell ISE, que fica mais fácil para vocês verem o script. Beleza. Eu vou executar esse cara e vocês vão ver o processo de implantação que é verificado. Na verdade, o que é verificado durante o processo de instalação. Essa é a frase correta. Olha só. Para vocês vão ter o delay normal. Ok. Abriu a tela do semitracer.
Vamos lá, espero que sim. Perfeito. Conseguindo ver, garoto? Sim, aham. Beleza. Então é o seguinte, todo o processo ele é iniciado pelo ZTI Garper, que é um script. Então ele começa a fazer toda aquela validação, qual é a versão de sistema operacional, aqui embaixo parte de IP, máscara, MAC, e ele continua o processo, né? Quem é o host, qual o nome que vai ser dado a esse host, a arquitetura, e por aí vai, tá? Então, notem o seguinte, que aqui embaixo ele começa o processo de usar o caminho de log, qual a task sequence que vai utilizar, o nome do computador que vai ser dado, o local onde vai ser capturada a imagem, vai ser armazenado. E tudo isso é para testar, para saber se a configuração do seu custom settings.ini foi feita corretamente, sem precisar dar boot na máquina lá. Tá? Então, esse é o processo mais rápido para você testar o seu ambiente antes de iniciá-lo. Lógico, pode ocorrer um problema, algum erro, na hora que você customizar a task sequence lá. Tá? Ela tem que seguir algum processo. Você não vai colocar, eu já vi casos, tá? Já me perguntaram, eu já vi casos de colocar a instalação da aplicação no processo de pré-installation. O sistema operacional nem tinha sido instalado ainda. Então, o que vai acontecer? O processo de deployment ele vai ser abortado, vai parar. Ok? Deixa eu ver como é que está aqui. Já está em 97% de aplicação. Enquanto ele conclui aqui, eu vou voltar para o PPT. Que é para passar mais algumas informações. Então, a gente conseguiu, hoje, no meeting de hoje, a gente conseguiu passar tudo o que era necessário para a criação de imagens de referência. Tá? Então, o nosso ambiente foi esse. Quem quiser montar para testar, a gente está utilizando 3 máquinas virtuais, mas pode ser feito apenas o DC e o MDT. Tá? Lembrando que tem que ter um DHCP para facilitar o processo. Dúvidas? Abrir 5 minutinhos aí para quem tiver mais alguma dúvida referente ao que foi feito durante o webcast de hoje. Por favor, coloquem no perguntas e respostas. Parece que apareceu aqui do Rodrigo Maldonado. Seria possível unir a máquina no domínio pelo custom? Sim, é possível. É só utilizar a variável, ou melhor, o parâmetro join domain, igual ao nome do seu domínio. É possível também colocar até numa unidade organizacional específica. O Kenderson está perguntando se sim, é só a criação da imagem de referência. É possível você dar nome à máquina também? É possível, foi o que eu fiz. É possível criar uma variável para que você instalar uma máquina atrás da outra, ele usar tipo micro 01, micro 02, micro 03, micro 04? É possível, é possível. Aí já entra um deployment mais dinâmico. Tá? Aí a gente pode utilizar um SQL Server para fazer esse processo, ou até mesmo utilizar aquelas variáveis lá em cima do que eu mostrei de prioridade, do lado de default, você coloca model. Então, de acordo com o modelo da máquina, ela vai receber um nome. Ou você utilizar
um script do PowerShell para fazer esse processo também. Que o MDT 2013 já aceita scripts do PowerShell como parte de uma task sequence. Show de bola. Uma outra coisa. Poderia também tranquilamente provisionar essa máquina primeiro como objeto no AD, certo? E quando eu estiver ali adicionando o computador no AD, dizer que o usuário X pode inserir essa máquina ao domínio, o usuário Y pode inserir a máquina 2 ao domínio, máquina 3, máquina 4 em diante, né? Assim Isso você aí pode fazer um deploy entre unidades organizacionais diferentes de uma forma única, por exemplo. Agora, por usuário, você teria que fazer isso dentro do seu próprio AD, né? Isso. Com as contas pré-testadas lá. Exato. Tranquilo, perfeito. Pode ser feito também. Tá? Aí, por exemplo, utilizando o banco de dados, que é o que a gente vai ver no webcast, é que você pode definir o nome da máquina, ela vai ingressar no domínio, vai entrar em tal unidade organizacional através do macOS dela, ou MAC address dela. Então, você já começa a customizar isso. E depois de um tempo, que a base do SQL estiver toda preenchida com os MAC address de todas as máquinas que você tem no ambiente, vai ficar perfeito. Quando você fizer um replace, uma atualização daquela máquina, ela vai voltar com o mesmo nome e no mesmo local que ela estava antes. Então, para isso eu posso usar o Hyper-V, né? Também, né? Também. Que daí em redes eu posso adicionar o Mac dela, né? Exatamente. Você pode colocar, utilizar o Mac estático, né? Que do Hyper-V, ou por padrão é dinâmico, né? Mas pode haver alguma mudança na hora que você muda a máquina. Às vezes uma máquina específica para um servidor determinado, uma máquina específica para um setor, por exemplo, diretoria, né? Exatamente. Por exemplo, se você precisa de um servidor, uma máquina virtual, que você definiu tal endereço MAC, ela precisa ter a função de DHCP instalada, autorizada e tudo funcionando, beleza, faz pelo Mac. Ou faz pelo SID dela, enfim. Beleza, cara. Vamos lá, tem mais algumas. O Kenderson perguntou se depois dessa imagem de referência é possível colocar para fazer o backup das configurações e dados do usuário, certo? E sim, mas entenda uma coisa, a criação da imagem de referência é uma coisa e a captura da imagem dos arquivos e configurações de usuário é na hora do deployment, na hora que você for aplicar essa imagem de referência na máquina. Tá? Aqui a gente está tratando, por enquanto, de deployment de novos computadores, em Bare Metal, tá? É um pouquinho diferente. Boa, Vitor Hugo. Variáveis incrementais, exatamente. O Renato ATI, eu preciso de um servidor somente para deploy? Na verdade, se for só MDT, com ADK você pode fazer isso através de uma estação com Windows 8 ou com Windows 7. Ok? Ele é completamente compatível, a não ser que você passe ou queira utilizar o WDS junto com o MDT. Aí você vai precisar de um servidor para isso. Show! Os caras já querem saber de multicast. Calma que multicast é nos próximos webcasts. Já é uma coisa mais avançada. Mas a gente vai falar também um pouquinho de multicast. E multicast só é utilizado na entrega dessas imagens para as máquinas físicas. Beleza, os caras estão dizendo que amam um WDS. Show de bola. Bom, pessoal, avançando aqui para a gente não estender muito. Novamente, os livros que eu recomendo, para quem não viu nos outros webcasts, os Deployment Fundamentals 4 e 5, Scaling with Pride, que é o volume 1, esse aqui é customização.
É show de bola, muita coisa bacana. Eu separei alguns links legais, alguns links úteis, que são 2 blogs de MVPs que são considerados os gurus do deployment, que é o Deployment Research, que é do Johan, que ele posta muita coisa bacana sobre deployment lá, com System Center, com MDT e assim por diante. O Deployment Bunny, que é do Michael Nystrom. Não esqueçam de ingressar no nosso grupo do Yammer. E tem um MVA de Windows Deployment Jumpstart que foi apresentado ao vivo. Está em inglês, assim como os dois primeiros blogs. Porém, vale muito a pena fazer esse Jumpstart. Tá? Ele te dá uma noção muito bacana de deployment com MDT, com WDS, com System Center, Configuration Manager e dentre outras opções, tá? De deployment lá. Bom, pessoal, nossos próximos webcasts, né? Temos um na próxima quinta, que a gente vai tratar sobre OSD Debugging. Porém, a notícia bacana para vocês é que eu fechei com o Silney, o pessoal do Mundo TI Brasil, mais 2 webcasts na próxima terça, dia 27, e na quinta-feira, dia 29, para a gente fechar esse mês de janeiro só com deployment de Windows usando MDT. Ainda vou fechar o tema específico, mas fiquem atentos nos nossos grupos aí, que vocês vão saber. Mas basicamente, para vocês entenderem, vai ser a entrega de imagens de referência trabalhando com drivers. Muita gente tem dúvidas de como fazer isso, trabalhando com ambientes mistos. E no final a gente fazer um deployment dinâmico utilizando o MDT mais SQL Server. E multicast com WDS, não pode faltar. Só tenho a agradecer mais uma vez a presença de todos. Foi muito bacana passar um pouquinho do conhecimento sobre deployment que eu tenho para vocês. Agradecer ao Sionei pelo convite, ao pessoal do Mundo TI Brasil, tá? Ao Thiago Viloto por ter moderado mais uma vez de forma excepcional